Será que você saberia definir realmente o que é arte? E no vídeo de hoje veremos 5 teorias da definição de arte. É muito engraçado porque todas as vezes que eu peço para os meus alunos definam o que é arte, eles sempre me mostram exemplos. Ah, cinema é arte, arquitetura é arte, pintura é arte, mas definir realmente o que é arte sempre foi uma tarefa muito complicada. E essa discussão sempre esteve presente dentro da história da arte. Principalmente porque todos os movimentos dizem respeito a sociedades diferentes, épocas diferentes, costumes diferentes. Então não é uma coisa muito comum ou muito simples definir realmente o que pode ser considerado ou não uma obra de arte. E agora se faz ainda mais necessário conhecer ou entender a própria história da arte para poder compreender a arte moderna e a arte contemporânea. Na verdade, as teorias que explicam ou definem a arte são muito mais descritivas do que normativas. E hoje nós vamos conhecer 5 teorias que tentam ou pretendem definir o que é arte. São elas: a teoria da imitação, da expressão, a teoria formalista, a teoria da indefinibilidade e a teoria institucional. E a teoria da imitação diz o seguinte: um objeto só é considerado obra de arte se ele for a imitação de algo real. E as pessoas que tendem a encarar a arte por esse ponto de vista fazem comentários mais ou menos assim: nossa, pra mim essa tela só tem mancha e risco. Ou, esse filme pra mim não significa nada. Qual a história desse filme afinal? Aquela dança representa o quê? Que eu não entendi nada. Esse tipo de teoria não valida a arte abstrata, por exemplo. Ou então os filmes que são feitos ou rodados sem uma linha cronológica explícita. Ou uma música que utiliza sons que não são sons tradicionais de materiais da própria música, como por exemplo, sons de ruído organizados, ou de pássaros, ou de sons que não vêm de instrumentos que são institucionalizados como instrumentos para se fazer música. Houve tempos que os artistas procuraram imitar coisas reais em suas obras, como por exemplo na Grécia. Então lá, para ser considerado uma boa escultura, deveria representar o corpo humano com harmonia, com simetria, ou seja, imitar realmente a composição de um ser humano normal. Atualmente essa teoria é considerada ultrapassada, já que essa questão da imitação do real está deixando cada vez mais de ser algo mecânico para ser algo digital. Ou seja, depois da fotografia, por exemplo, o homem não era mais o único responsável por imitar a realidade. Será que uma máquina fotográfica agora também é capaz de fazer arte? Então, utilizar isso como critério já não é mais válido. E a teoria da expressão diz o seguinte: só é considerado uma obra de arte aquilo que desperta um sentimento no espectador que seja igual ao sentimento do artista quando fez aquela obra. E do contrário da teoria da imitação, essa teoria não vê a arte como espelho da natureza, mas sim um veículo para expressar sentimentos. Mas de acordo com ela, só é considerado uma boa obra de arte aquilo que desperta no espectador o mesmo sentimento pretendido pelo artista. Ou seja, não é algo aberto a diversas interpretações, é algo fechado. E essas pessoas tendem a não validar como obra de arte coisas que não expressam sentimentos. Será que realmente o papel da arte é expressar sentimentos a todo momento? E nesse sentido, a arte seria formada por 3 bases: o artista, o espectador e o mesmo sentimento que é despertado em ambos. Ou seja, não seria arte se o artista não sentisse uma emoção, não seria arte se o público também não sentisse uma emoção, e além disso, não seria arte se as sensações ou emoções despertadas por ambos não fossem as mesmas.
E hoje nós já entendemos que uma obra de arte ela é aberta a diversas interpretações, ou seja, as pessoas observam ou elas sentem uma obra de arte de acordo com a bagagem de conhecimento e de vivência que elas já possuem. É aquela famosa frase, a beleza não está no objeto, mas sim nos olhos de quem vê. Porque afinal de contas, nada é absoluto, tudo pode ser relativo. E a teoria formalista diz o seguinte: só é considerado uma obra de arte se tiver uma forma significante. Esse tipo de definição seria o mais adequado para se validar a arte moderna e a arte contemporânea, por exemplo, já que significante pode ser uma cor, pode ser uma linha e não um objeto que faça parte do mundo real. O filósofo e crítico de arte Clive Bell disse o seguinte, que as obras de arte são aquelas que provocam em nós um determinado tipo de experiência pessoal e peculiar, a que se dá o nome de emoção estética. Geralmente as pessoas que tendem a ver a arte sobre esse ponto de vista são extremamente sensíveis, ou elas são capazes de ter experiências pessoais quando em contato com obras de arte, com músicas, com pinturas, com esculturas, com filmes. E essa experiência não tem nada a ver com sentimentos ou com imitação do real, ela tem muito mais a ver com coisas coerentes que despertam um prazer estético nas pessoas que são sensíveis para poder identificá-las. Olha um exemplo bem simples. Uma pessoa que não sabe nada de inglês, quando ela ouve uma música em inglês, ela é capaz de dizer se ela gosta ou não e dizer o porquê, mesmo não entendendo nada daquela letra. Por quê? Isso tem a ver com o prazer estético. Aquela música é harmoniosa, aquela música desperta naquela pessoa um sentimento de prazer, mesmo não entendendo o que diz a letra, mesmo não tendo nada que diz respeito ao mundo real daquela pessoa, desperta nela sentimentos bons, sentimentos esteticamente prazerosos. Uma pessoa sensível, uma pessoa que tende a essa questão formalista, ela vai dizer que aquela pintura tem cores harmoniosas, que aquela pintura tem linhas equilibradas, mesmo não sendo algo facilmente identificável. E a teoria da indefinibilidade diz o seguinte: a arte é um conceito aberto, porém impossível de ser definido. A partir do século XX, com a arte moderna, nós começamos a vivenciar novas formas de arte, novos materiais de arte, novas propostas de artes. E tudo isso fez com que a própria arte se reinventasse. E os critérios que serviam para avaliar o que era arte ou não, agora foram totalmente anulados. Justamente por isso que alguns filósofos e críticos afirmam que é impossível se definir arte concretamente, que é possível avaliá-la de acordo com o contexto no qual ela está inserido, mas definir que aquilo é arte ou não é praticamente impossível. E essa teoria também pode ser muito válida para entender a arte contemporânea. E a teoria institucional diz o seguinte: um objeto só pode ser qualificado como obra de arte se for algo concreto que esteja sendo apresentado dentro de uma instituição artística. Aí eu te pergunto, dentro dessa teoria, o grafite seria ou não considerado uma obra de arte? Aí nós temos 3 critérios interessantes dentro da teoria. O primeiro é que a arte deve ser feita, ou seja, deve ser um artefato, um objeto. O segundo, que ela deve ser feita por um profissional que atue no mundo da arte. E o terceiro requer que ele seja apresentado dentro de um circuito artístico, como, por exemplo, museus e galerias. Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais sobre o que diz essa condição, essa teoria. Se nós avaliarmos a arte contemporânea, ela vai contra tudo isso que foi dito aqui. Por quê? Porque a arte contemporânea não é mais só um objeto. Ela pode ser uma ação, por exemplo, o happening, a performance. Ela fala muito mais sobre um conceito que é abstrato do que um objeto que é concreto. Então, atualmente, pode ser considerado obra de arte também aquilo que não é exposto dentro das galerias e salões,
mas também que pode ser exposto em ruas, ou que pode ser uma ação, ou que pode trazer uma ideia, ou que pode trabalhar com materiais que não são materiais institucionais da pintura, da escultura, dos filmes, da própria música. Atualmente existem músicas que são feitas com ruídos organizados, ou seja, tudo que é feito atualmente é tão inovador, tão inusitado, que não pode ser validado dentro desse critério. Então, voltando um pouco mais à minha indagação lá sobre o grafite, o que eu quis dizer foi que o grafite demorou um tempo para ser considerado como uma expressão artística, mas atualmente ele é visto como uma arte pública, uma arte de rua. Ou seja, para ser obra de arte não necessariamente tem que ser exposto dentro de uma galeria ou de um salão, que ela pode ser exposta em qualquer lugar. E a intenção desse vídeo foi realmente trazer algumas provocações, algumas indagações. Nós iremos pensar a todo momento o que pode ser considerado ou não, ou quem que valida o que é arte ou não, qual é o universo da arte, o que ela quer dizer, qual é a função da arte na nossa vida, na nossa sociedade, o que ela reflete. Então, na verdade, a intenção desse vídeo foi provocar algumas perguntas para que vocês se interessem cada vez mais em entender ou compreender ou simplesmente sentir a arte em si. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, aproveita e se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais. Um grande beijo!